Olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos para mais uma live aqui da Associação Espírita Mensageiros de Luz de Americana. Eu sou o Ed Martino, trabalhador da Casa Espírita Mensageiros de Luz. Estou aqui com vocês todos os domingos, conversando e batendo um papo aqui nas nossas lives de domingo, né? O pessoal que está sempre aqui conosco, vão chegando, deixando seu boa noite. Aí é sempre muito bom tê-los aqui conosco. Lá, boa noite, Adriano, boa noite, Sol. Sejam bem-vindos. Pessoal chegando. Oi, Rômulo. Boa noite, tudo bem, Rômulo? Sejam bem-vindos, o pessoal chegando, né? Não julgar, não comparar. Isso daí, Adriano. Hoje a gente vai ficar só com não comparar, né? Então, semana passada, nós já ficamos com o tema sobre não julgar, né? Não julgar não, né? Na verdade, eu não estou usando nem o termo não. Eu estou dizendo só por hoje vou deixar de julgar. Sabe assim, para que as coisas não fiquem como se fosse uma obrigação, né? Não fazer isso, não faça isso, não, né? Então eu estou falando assim, ó, só por hoje vou deixar de julgar. Só por hoje vou deixar de me comparar. Então sejam bem-vindos quem está chegando aqui conosco. Né? Nós temos sempre uma live todo domingo, o pessoal sempre aqui conosco, sempre curtindo a nossa live, compartilhando, né? Chegando até aqueles que precisam de repente chegar. Então olha só, para quem está chegando aqui hoje, boa noite, Alda, tudo bem? É o seguinte, eu criei uma série, né? Eu tô chamando de série, tá, gente? Já que é bonito falar isso, né? De 4 lives. Então, as 4 lives, vou deixar de julgar. Só por hoje eu vou deixar de julgar. Só por hoje eu vou deixar de me comparar. Só por hoje eu vou deixar de me irritar. Só por hoje eu vou deixar de reclamar. Então, quem não assistiu a outra live ela já está disponível lá no canal do YouTube. Certo? Você encontra aqui na nossa página. Mas quem quiser, tá lá no canal do YouTube da Associação Espírita Mensageiros de Luz. É só você procurar lá no canal, ela já está disponibilizada. Disponibilizei agora mesmo, né? Pra gente, quem quiser assistir depois, com um tempinho, né? Então é só entrar lá no canal do YouTube da Associação Espírita Mensageiros de Luz. Você encontra a live da semana passada, referente a Vou Deixar de Julgar. Certo? Então, olha só. Hoje a gente vai falar sobre vou deixar de comparar e na próxima semana vou deixar de me irritar. Então, uma série aí de 4 lives, certo? Então, vamos conversar? Vamos bater um papo essa noite? Porque é o seguinte, a gente sempre utiliza esse canal para a gente ter uma breve reflexão, por isso que chama momentos de reflexão. E uma coisa que eu bato muito na tecla aqui com vocês é assim, olha, a gente não tem que ficar só na reflexão, né? A gente tem que partir para a ação, né? Construirmos a ação. Então, hoje a gente vai falar, refletirmos, conversarmos, mas a gente sempre tem que partir para a ação. Porque assim, no mundo atual, a nossa obsessão com a perfeição, eu diria isso, ela faz com que seja assim, muito difícil não nos compararmos com os demais. Ainda mais com redes sociais, esse tipo de coisa, né? Então, quando nós começamos a analisar as nossas conquistas e as nossas realizações, nós podemos exigir aqui ainda mais de nós mesmos. A gente fica sempre se exigindo mais, o tempo todo. E essas comparações, elas poderão realmente prejudicá-lo. É quase certo isso. E até mesmo impedi-lo de tomar as rédeas em vários aspectos de sua vida. Porque que vai acontecendo? A comparação constante com os outros, ela diminui muito a autoestima. E ela faz com que uma pessoa se sinta mal consigo mesmo. Lidar com a autoestima é uma coisa assim muito complicada. Então, é necessário que nós possamos nos conhecer. Quando a gente fala de baixa autoestima, quando a gente fala de autoestima, a comparação ela está muito ligada nisso, né? Por isso que a gente tem que ficar muito atento à forma como nós nos vemos. Olha, né? Olha o que o Ed está dizendo. Nada novo, nada que não seja
aquilo que a gente já sabe, né? Ou seja, a gente tem que ficar muito atento à forma como nós nos vemos. Então, o primeiro passo realmente do processo assim, de transformação da forma como nos enxergamos é o que? É adquirir consciência dos pensamentos que nós temos sobre nós mesmos. Então, agora a pergunta que eu faço para vocês: como que está esse pensamento sobre vocês mesmos, hein? Como que vocês estão se observando? Como que vocês estão se olhando de fato, hein? Perguntinha inquieta, né? Como que a gente está se olhando, se observando? Quando eu olho no espelho, o que eu me vejo além do que o espelho está refletindo, né? Que além daquilo que você vê no espelho, o que você está refletindo ali? Como a tua autoestima está? Porque sem fazer isso, talvez nós não damos conta da existência de outros problemas que surgem a partir da nossa baixa autoestima. Então, comparação, complexo de superioridade, complexo de inferioridade, está muito ligada a essa questão da autoestima, certo? Quando você, assim, decidir realmente realizar essa difícil tarefa, que é romper com seus padrões de pensamento, você vai começar a ir ao encontro de si mesmo. Puxa vida, de novo com esse papo, hein, Ed? Mas gente, porque quando você adquirir plena consciência do comportamento que você deseja mudar, aí você muda, não é? Quando você começa a ter consciência do comportamento que você tem, aí você muda. Aí você para de julgar, aí você para de comparar, você para de se irritar. Tudo isso, né? O pessoal que está chegando agora, ô meu querido Alexandre, tudo bem? Eu estava dizendo o seguinte: quem não assistiu a live anterior, vai lá no YouTube, né? Vai lá no YouTube do canal da Associação Espírita Mensageiro de Luz e assista lá, né? Eu vou deixar de julgar. Porque é isso, porque quando a gente começa a desenvolver e adquirir uma consciência dos nossos pensamentos, das nossas ações, aí a gente muda. Enquanto a gente não tiver essa consciência, a gente vai deixando, né? Então, o primeiro ponto que eu tenho que falar aqui para vocês é: comece a avaliar a sua autoestima, certo? A sua autoestima, porque a autoestima, ela pode ser descrita assim como as opiniões positivas ou negativas que alguém tem sobre si mesmo, certo? É isso. Todos os dias, gente, isso não tem como. A gente vai ter dias bons, a gente vai ter dias ruins. E a forma como nós pensamos sobre nós mesmos, ela muda diariamente. E que bom, né? Que bom isso, porque várias vezes por dia, e isso, até a forma da gente se olhar cotidianamente, ela vai mudando, às vezes na constância do dia, para realmente a gente dar conta daquilo que está acontecendo conosco. A Alice, lá eu sempre gosto que a Alice no País das Maravilhas tem umas referências, o Lewis, nossa, gente, deu um branco, Lewis Carroll, fugiu agora o nome do autor, né, agora, do Alice no País das Maravilhas. Ele fala assim, a pergunta para a Alice: quem é você? Ela fala assim: eu não sei quem eu sou. Eu sabia o que eu era de manhã, quando eu me acordei, mas agora eu já mudei tanto ao longo do dia, e não é isso que nós somos, né? Nós somos muito centralizadores de ideias, às vezes arraigadas, e a gente não quer modificar. Então, começar a avaliar como está a nossa autoestima é o primeiro passo. Então, identificar os nossos comportamentos comparativos. Sabe assim, esses comportamentos ocorrem quando nós nos comparamos com outras pessoas. Quando eu falo comparar, gente, tanto numa posição inferior quanto superior. Porque às vezes a gente se acha, né? Ou se acha lá. Quando a gente se acha, é porque a gente está comparando, se achando superior a alguém que está lá embaixo. E quem falou que é alguém que está lá embaixo, né?
Quem falou? É você que está achando. Então, normalmente, nós comparamos o quê? Características positivas ou negativas dessas pessoas que têm suas próprias características, né? Vamos dizer assim. Então, a gente vive se comparando tanto para lá quanto para cá. Gente, e é danado isso, é danado esse trem de se comparar, de se achando superior. Se separar que as redes sociais, isso é extremamente intensificada. Eu falei semana passada das redes sociais, né? Falta falar, porque virou um ponto de encontro, de julgamento, de comparação, né? As pessoas se achando superior porque ela tem uma crença diferente de você, porque ela tem uma cor diferente de você, porque ela tem uma orientação sexual diferente de você. Olha que doideira que está virando o nosso mundo, né? Olha que doideira que está virando. Então o sábio, né, o Adriano está dizendo assim, o sábio nunca se compara com ninguém. Exatamente, Adriano. O caminho é isso aí mesmo. Ou seja, o sábio é aquele que tomou consciência de si mesmo. Então ele não precisa mais se comparar com ninguém. Né, como diz o Rômulo, né, agora mesmo, a única pessoa com que a gente pode se comparar, que a gente vai falar aqui ao longo da live, é conosco. Né? É conosco ontem. É conosco há 5 anos atrás. É com a gente mesmo que a gente tem que se comparar. É esse o ponto que eu quero tocar hoje. Então, quando eu coloco assim, as pessoas falam assim, eu já coloquei, eu sou responsável lá também pelo Instagram do Mensageiros de Luz. E às vezes eu coloco mensagens, eu coloco relacionadas só por hoje. Aí a pessoa escreve assim, não, mas não é só por hoje, né? É por todos os dias. Gente, não é? Se eu acordo hoje e leio a mensagem, só por hoje eu vou deixar de julgar, é naquele dia. Amanhã eu vou fazer de novo. Só por hoje eu vou deixar de julgar, só por hoje eu vou deixar de me comparar. E assim vai. Né? E assim vai, é assim que as coisas vão acontecendo. Porque assim, daqueles comportamentos positivos e negativos ligados à comparação, um exemplo assim de comportamento positivo é você se comparar com alguém cujas qualidades você admira. Você admira, né? Em vez de invejar as boas qualidades dessa pessoa, né, você vai admirá-las, tomá-las como exemplo. Por exemplo, a compaixão. Então esse é um comportamento positivo. Porque aí você pode se tornar o quê? Alguém mais solidário a partir daqueles exemplos que você vê. E o negativo? O negativo é se comparar com alguém que tem alguma coisa que você queira. Certo? Por exemplo, talvez você esteja com inveja do carro novo do seu vizinho. Aí você vai sempre se achar inferior ao seu vizinho porque o seu vizinho tem um carro novo. Gente, olha isso, olha como funciona o nosso estado de consciência. Porque a partir do momento, né, como você se desperta plenamente para a sua consciência, você não se compara mais. O que o vizinho tem um carro novo é problema dele. Se você tem um carro velho e faz a mesma coisa que o carro do vizinho, ponto. Qual o problema? Se você não tem carro, também não tem problema nenhum. Acaba cada um de nós olharmos atentamente para aquilo que nós somos, certo? E quando a gente começa a se comparar, as pessoas sabem que eu sempre recomendo isso, inclusive eu faço isso até no set analítico, né? Colocar os pensamentos, os sentimentos comparativos no papel. Comece a fazer isso. Né? Anote todas as suas atitudes que resultem assim, diretamente da comparação com os demais. Comece a fazer isso. Você vai perceber que há muitos aqui, talvez no chat, vão dizer assim, mas eu não tenho o hábito de me comparar. Comece a perceber suas atitudes, comece a anotar. Se possível, assim, faça isso imediatamente, assim, após ter um pensamento ou recordá-lo. Use seu celular, anote ali, certo? Anote ali, você não tem um diário, escreve ali, vai ali. Assim, quando você anota assim, no momento que aconteceu essa questão comparativa, vai estar fresco na sua mente. E é mais provável assim que você consiga ser descritivo com aquilo que aconteceu.
Pense em como você se sente em relação à comparação. Anote seus pensamentos. Anote seus pensamentos. E, sobretudo, anote, dê nome aos sentimentos que vieram à sua mente naquele momento da comparação. Por exemplo, né, esse exemplo que eu estava dando agora mesmo, né? Talvez você se sinta deprimido porque está com inveja do carro novo de alguém. E está ainda dirigindo o seu carro velho, né? Anote, o que você sentiu ali? E por quê? A ideia sempre é vasculhar, tentar descobrir quando esse comportamento comparativo, ele teve início, certo? Quando esse comportamento comparativo ele teve início. Então, tente escrever sobre uma época na sua vida em que não se lembra de se comparar com os outros. Comece o diário a partir desse ponto. Comece a anotar a partir daí. Você vai ver como você vai se dar conta de que você se compara o tempo todo. A gente acha que não, mas é um movimento inconsciente. Porque assim, eventualmente você poderá se lembrar da origem desses pensamentos de comparação. Na semana passada, eu falei assim, olha, quem tem filhos, uma recomendação que eu dou é nunca comparar esses filhos. Nunca comparar. Viu? Mas, olha, coma tudo igual a tua irmã. Gente, olha, a tua irmã fez todas as tarefas. Só você que deixou de fazer. Então, esse efeito de comparar irmãos, né? Eu falo para um público assim, eu tenho muitos amigos professores que estão aqui na live. Comparar alunos, comparar salas, porque o sexto A, nossa, ela é muito melhor que o sexto B. A gente tem que olhar para a singularidade de cada um, para a particularidade de cada um. Cada um é um ser, cada sala é uma, cada aluno é um, cada filha é um, certo? E assim nós devemos nos olhar também. A gente tem que se observar nessa singularidade, na beleza dessa singularidade, e nos darmos conta que nós somos seres únicos. Olha como é tão belo isso. E a partir do momento que você começa a se analisar e se perceber, talvez você se lembre lá da infância, né? Quando ainda não se comparava com o seu irmão, por exemplo. É muito comum irmãos se compararem com o seu irmão, não é? Então, e se dê conta que começou a se comparar com ele porque sentiu o que às vezes? Às vezes você se sentiu negligenciado pela mãe ou pelo pai. Aí você já vai falar assim, a senhora gosta mais do fulano do que de mim. Não é assim? Você já está começando a comparar. E às vezes você carrega por uma vida toda essa comparação. Por uma vida toda essa comparação. Então agora você pode começar a explorar realmente a causa do teu comportamento comparativo. De se achar inferior ou superior a alguém. Comece a observar lá nos esquícios do teu comportamento atual relacionado ao teu comportamento de criança. Por que você se acha melhor ou menor que o outro? Certo? Melhor ou pior que o outro, né? Não menor, né? Pior que o outro. Por que será? De onde que vem isso? Será que de onde vem esse comportamento comparativo? Porque assim, um dos aspectos mais difíceis do comportamento comparativo é conseguir se dar conta do impacto negativo que ele tem sobre nós. O tempo todo. Será muito mais fácil, gente, mudar esse comportamento assim, se você rastrear a origem da comparação e reconhecer a forma como ela o afeta. Porque nós somos afetados diariamente por essa construção da nossa infância. Diariamente, cotidianamente. A psicanálise traz isso muito forte, né? Só que aí a gente vai entrar numa repetição enquanto adultos.
Então, será que você se comparava? Você se comparava assim, vamos dar um exemplo assim clássico, né? Ah, eu tinha, isso é muito comum, né, na infância, né? Ah, o fulano tinha uma caixinha de, de lápis de cor de 12 cores, né? Ah, quem vai, então agora aqueles que passaram 200 vai lembrar disso, né? Aí, mas só que o fulano tinha uma caixinha de 24 cores. E o Beltrano tinha uma caixinha de lápis de 36 cores. Aí você já fazia assim, né? Aquela caixinha que veio com 12 cores, sacrificada, né? Aí você comparando com aquele que tem do 24 e 36. Gente do céu. Percebe como que já a gente vai tendo um comportamento comparativo lá desde a infância? Você se recolhe ao seu mundinho, achando que você é pior que os outros, porque a tua caixa de cores, tua caixa de lápis de cor só tem 12 lápis. É assim que se constrói. O comportamento comparativo, ele vai sendo construído dessa maneira. Certo? Ele vai sendo construído dessa maneira. Chega no adulto, aí, quando Freud fala de repetição, é isso. Você não vai ficar se sentindo inferior porque tem uma caixa de lápis só com uma caixa de lápis com 12 lápis, né? Só. Você vai se sentir inferior porque você tem um carro pior que o do seu vizinho. Você vai sentir inferior porque a sua cadeira é diferente do teu colega de trabalho, né? Certo? Exatamente, né, Marcela? Não é? Não é? É isso que eu estou dizendo. Uma caixa de lápis de cor fazia o outro ser melhor que a gente. Olha o poder disso. E a gente já se achando pior que o outro, porque o outro tinha uma caixa de cor melhor, mais que a minha. E a gente vai crescendo. E a gente vai crescendo e a gente vai achando que aquilo faz parte da gente, mas aquilo não faz parte da gente. A gente não precisa comparar com o outro. A gente tem que sempre bater e olhar para nós, né? A gente tem que bater e olhar e falar assim, puxa vida, como eu estou melhor. E a gente não faz isso quando a gente coloca as metas para um novo ano. A gente não faz isso, não é? Lá nas metas do começo do ano, eu falo assim, olha, eu vou ter um celular melhor, aí eu vou emagrecer tantos quilos, eu vou trocar meu carro, eu vou isso, eu vou aquilo, mas eu nunca falo assim pra mim, eu vou deixar parar de me comparar com os outros, eu vou parar de julgar, eu vou ser mais paciente. E isso é uma construção cotidiana. Porque assim, o controle da nossa vida está conosco, não com mais ninguém. Resistir ao impulso de se comparar com os outros é difícil. Mas no final de contas, é você que controla a sua vida. Você é responsável pelas suas escolhas, pelas escolhas que guiarão a sua vida em determinada direção. E deve tomar realmente sempre as melhores decisões para si mesmo. E não para qualquer outra pessoa. É para si mesmo. Para si mesmo. Exatamente, né, Alexandre? É uma luta constante. É uma luta constante isso. Nos vencer. Gente, o nosso pior inimigo somos nós mesmos, sempre. A gente acha que o outro é nosso pior inimigo, a gente acha que o chefe é nosso pior inimigo, a gente acha que o nosso colega de trabalho é nosso pior inimigo. Não é. Nosso pior inimigo somos nós mesmos. Porque o enfrentamento com o outro é muito diferente do enfrentamento consigo mesmo. É redundante isso, né? Mas é. Certo? Entender que idealizar alguém não é uma atitude realista. Então nós olhamos apenas para as características que idealizamos e rejeitamos realmente aquelas que nós não consideramos atraentes. É assim que as coisas vão se comparando. Então quando eu falo de se comparar, um passo realmente importante é substituir os pensamentos negativos pelos positivos.
Isso é fala, gente, de livro de autoajuda, de lives, tudo, porque é isso. Não é um processo fácil, porque quando nós nos comparamos com os demais, nós podemos acabar nos enxergando realmente de forma negativa. Então, caso você se cultive ideias negativas sobre si mesmo, comece a transformá-la. Comece a transformá-las em pensamentos sobre coisas que você admira em você, certo? Um exemplo assim, em vez de invejar os talentos de uma pessoa que sabe escrever muito bem, pense nos seus próprios talentos. Diga a si mesmo, talvez eu não seja assim. A gente tem que dizer, olhar às vezes para o ensino como se fosse um exercício. Talvez eu não seja o melhor escritor do mundo, mas eu sei desenhar bem. Mas eu sei cozinhar bem. Mas eu sei fazer um brinquedo bem. Certo? Então, além disso, o que acontece? Eu posso ir me aperfeiçoando. Se eu não sou um bom escritor, mas eu posso procurar coisas que possam melhorar, por exemplo, a minha escrita. Se eu quero atingir realmente um objetivo. Não é? E estabeleça metas. Vamos dar um exemplo. Eu não sou um bom escritor, mas eu sou bom em desenhar, eu sou bom em cozinhar. E aí você fala assim, mas o que eu posso fazer para me tornar um bom escritor? Estabelecer metas. Estabelecer metas, não é? Após definir uma meta pessoal, acompanhe o seu progresso para a gente poder ter ideia o quanto nós estamos avançando realmente em direção de um objetivo. Isso vai ajudá-lo a se concentrar realmente em si mesmo, só em você e não nos demais. Siga, gente, o seu próprio ritmo. Siga o seu próprio ritmo. Se comparando, olha, o exemplo que eu falei do escrever, né? Eu não sou bom escritor, mas hoje, olha, até o final do ano, eu vou estar escrevendo muito melhor do que eu escrevi agora, certo? Então, olha, hoje eu fiz isso. Olha, agora, nossa, olha, chega lá em outubro, você começa lá em dezembro, em janeiro, fevereiro, aí você fala assim, nossa, olha como eu escrevia lá em fevereiro, olha como eu estou escrevendo agora. Olha como eu cozinhava lá em fevereiro, olha como eu cozinho agora. Olha como eu dirigia lá em fevereiro, olha como eu dirijo agora. Se comparando sempre consigo, sempre com você mesmo. Não tem necessidade de comparar com o outro. Se o outro dirige melhor com você, é do outro. Se o outro escreve melhor com você, é do outro. Se o outro cozinha melhor que você, é do outro. Mas você tem que olhar e se perceber e estabelecer essas metas de aprimoramento consigo. Porque quando você estiver monitorando o seu progresso, leve sua situação única em conta. Todos nós enfrentamos situações únicas que realmente facilitam ou restringem o nosso progresso. Então, portanto, pense, gente, nas suas circunstâncias conforme você vai acompanhando a sua evolução. Só sua. Certo? É isso. Né? Lindalva, o que eu tenho para dizer para você é assim, Lindalva, nunca é tarde, Lindalva. Não, né, não vi o que era ali, mas nunca é tarde. E é isso, Alda, a gente vai percebendo realmente nossas mudanças. É isso. Gente, vamos dar um exemplo assim, ó. Se perceba como você estava antes da pandemia e como você está agora. O que modificou? Se compare você com você mesmo antes da pandemia, né? Exatamente, Rômulo. Esse é o nosso maior propósito. Esse é o nosso maior propósito, né? O nosso caminho evolucional, ele começa justamente por aí, né? Da gente se analisar e se comparando sempre com você mesmo. Então empenhe-se assim em melhorar as suas próprias habilidades. Gente, empenhar em melhorar suas habilidades, participe de cursos, veja lives. Gente, hoje tem tanto material disponível, né, para aprimorar as suas técnicas, as suas habilidades. Caso assim existam algumas áreas que realmente você queira aperfeiçoar.
Isso vai o que acontece? Isso aumenta a sua autoconfiança e vai realmente ajudá-lo a saber o seu valor e encontrar o seu lugar no mundo. É muito legal isso, né? Um dos meus passatempos, né? Agora eu não estou fazendo muito não, né? A Marcela sabe disso, a Marcela brinca muito com isso, que está aqui comigo. Eu faço tissurus, dobraduras de origami, né? Tsuru é uma vizinha que é feita com origami. Gente, no começo era um desastre para fazer. Foi um desastre para fazer, né? Foi fazendo, né? Foi fazendo, a gente vai se aprimorando, vai ficando bonito, até que chega um ponto que você fala assim: olha o que eu fiz aqui agora. Eu vejo como uma forma de meditação, tá? Fazer tsuru, fazer origami. Eu vejo como uma meditação, é uma minha forma de meditar. Mas eu comparo o que eu fazia lá no início com agora. É isso que eu tenho que fazer. É isso que eu tenho que fazer com tudo aquilo que vai chegando até mim. É importante a gente reconhecer que o perfeccionismo é uma mentalidade assim improdutiva na qual realmente a pessoa mantém um ideal irrealista como padrão de sucesso. Aceite as circunstâncias de que cada um são inteiramente, que as circunstâncias são únicas de cada um e que você realmente pode aperfeiçoar, gente, as próprias habilidades para ser feliz. Porque quando você aprende a avaliar si mesmo por meio dos seus próprios padrões e não dos outros, você deixa de comparar. Você deixa de comparar. Então o exercício, ele tem que ser cotidiano. Porque essa prática, ela acaba com um sentimento realmente de competição. Porque as expectativas das outras pessoas não são as mesmas que as suas. É simples. É simples. A expectativa do outro é do outro. Porque aí você estará no controle dos resultados e vai reconhecer a própria capacidade de construir realmente a vida que deseja para si. É isso. Essas lives que eu faço aqui de domingo, ela vem a esse encontro. A esse encontro. Né? De fortalecer a sua autoestima. De se perceber como um ser único. Um ser singular. Então, quando a gente vai se comparar, comparamos a nós mesmos. E aí, nesse processo de aprender, de crescer, de ir atrás, a gente tem que assumir alguns riscos ocasionais. Quando você se tomar como base os seus próprios padrões, você se sentirá mais livre para começar a assumir riscos pequenos e graduais, que vão permitir que você cresça como ser humano. Então, às vezes, é preciso se arriscar. Igual a Lindalva falou agora mesmo, né? Falou assim, eu tô muito velha para isso. Não, a gente tem que se arriscar, Lindalva. A gente tem que correr atrás. E a ciência, ela diz que a neuroplasticidade, né? Ela diz que a gente pode aprender até o final da nossa vida. Então, falar que a gente é muito velho é uma crença que nos limita. E a gente não precisa mais disso, não, Lindalva. Vamos lá. Se tiver que entrar num curso lá com 50, 60, 70, 80, vamos entrar. Né? Eu vi agora, essa semana, o Boris Casoy, se não me engano, ele 81 anos, ele entrou num curso de veterinária. Olha que fantástico isso. Não é fantástico? Ou seja, ele está dizendo para o mundo, assim, eu estou aqui ainda. Ó. Porque muitas vezes o medo de assumir risco, ele nos impede de fazer o nosso melhor. O melhor que está aqui, ó. O melhor que está aqui em nós. Sem a gente se dar conta. Certo? Sem a gente se dar conta. Exatamente, Adriana. E a comparação realmente ela empobrece as nossas almas. Ela empobrece as nossas almas. Por quê? Porque ela não deixa vir à tona aquilo que de fato nós somos. Aquilo que de fato foi reservado para nós. Tem muita coisa, gente, reservada para você. Vocês não têm ideia. A Lindalva está dizendo que é aprender é o medo de dirigir, né? Lindalva, enfrente seus medos. Enfrente seus medos. Você vai ver que
por trás deles tem coisa tão boa, tem coisas tão boas, né? Vamos ver, a Juscelina está dizendo, acho que se eu tenho vontade de fazer alguma coisa, a idade é apenas um número para mim. Exatamente, Juscelina, exatamente, bem isso mesmo, né? Oi, Isudinha, um abraço para você aí, um abraço para você, tá? Porque assim, ô Lindalva, né, nós nos tornamos reféns do medo. Nós não conseguimos ir além das expectativas alheias. A gente acha, né? Comece dando pequenos passos. Isso vai realmente ajudar a desenvolver o quê? Autoconfiança nas próprias habilidades. Então, os primeiros passos, vencer a si mesmo, o que eu falei agora mesmo, né? Vencer o maior inimigo que somos nós mesmos, né? Nós mesmos, né? E a coisa ela é construída justamente dessa maneira. Então, às vezes a gente precisa, né, construir uma rede de apoio, né? Porque assim, quando nós nos cercamos de pessoas que nos apoiam, nós adquirimos uma melhor percepção de nós mesmos. Sabe aquela pessoa assim que fala assim, não, vai lá, e vá, e faça, você pode. Mas você tem que interiorizar isso. Isso daí tem que ser você com você mesmo, não sem depender do outro. Porque a gente sabe que hoje, né, a gente... Uma aguinha aqui, gente, para molhar a garganta, porque eu falo demais, né? E olha só, hoje as redes sociais, elas tacam na cara da gente tanta coisa, tanta coisa. Se a gente não botar um escudo protetor, né, com relação a essa questão comparativa, a gente vai ficar frustrado, a gente vai ficar decepcionado, a gente vai ficar triste, a gente vai ficar depressivo só de ficar olhando aquilo que as redes sociais têm, porque parece um mundo maravilhoso, né? Aí você fica lá assim, olha, nossa, fulano tá comendo em tal lugar. Nossa, eu gostaria de estar lá. Olha, Beltrana foi para tal lugar. Puxa vida, né? Quem me dera. Então, olha o corpo de fulana, olha o corpo de Beltrano. Eu queria ter um corpo assim. A gente fica comparando o tempo todo. Então fuja, exponha-se menos às redes sociais. É isso que eu tenho a dizer. Exponha-se menos às redes sociais. Caso as representações realmente idealistas dos meios de comunicação afetem realmente sua autoestima de forma negativa, diminua a exposição aos meios de comunicação e às redes sociais. Diminua. Vocês vão ver a diferença que é. Se não consegue diminuir, se ainda está com esse carro amor ao Instagram, ao Facebook, limite, né? Comece a limite o tempo que passa nas redes sociais, ou de repente chegar a algum ponto, exclua por completo, né? De repente aqui não vai fazer diferença nenhuma, porque assim, caso você queira realmente desativar ou apagar a sua conta, limite o tempo, ou se não queira apagar a sua conta, né? Limite o tempo, fica de repente uns 10 minutos num dia, né? Ou de repente ou marca lá, assim, depois diminua por 30 minutos por semana, vai diminuindo. Porque, gente, na atualidade, na modernidade, as redes sociais têm um efeito devastador na nossa autoestima. E você fala assim, em mim não tem não, né? A gente percebe isso de forma inconsciente. A gente vai se comparando com o outro de forma inconsciente. Às vezes vem uma tristeza que você não sabe o que é porque às vezes você passou muito tempo nas redes sociais. Tome cuidado, porque até mesmo quantidades assim mínimas de exposição pode realmente ser responsável pelo comportamento comparativo negativo. Pelo comportamento comparativo negativo, sem você se dar conta. Aquela tristeza que vem, você fala assim, puxa vida, mas por que isso? Porque você está
se achando inferior. Você não consegue viajar, você não consegue comer o prato de comida que o outro coloca, tal, papapá. Até a prática da caridade. Porque hoje é muito comum as pessoas praticarem caridade e tal e postar nas redes sociais. Falar assim, olha, o fulano faz e eu não faço. Gente, novamente, batendo naquela tecla, né? Tente evitar ao máximo, até evitar meios de comunicação que apresente assim imagens idealizadas, sabe assim, longe de revistas de moda, reality shows, determinados filmes, algumas coisas desse tipo, porque assim, caso você esteja sempre se comparando com um certo modelo, um certo modelo ou atleta, então evite revista, programas de televisões ou jogos em que ele apareça. Não tem necessidade disso. Né? Sabe as blogueirinhas fitness que hoje está muito na moda? Você é você mesmo, certo? Perceba isso, se atenha a isso, desperte a sua autoestima observando isso. Concentre-se, gente, concentre-se no que você tem, no que você é. Quando você se der conta de que se comparar com os outros é prejudicial, só para você, não vai mais ninguém, você buscará realmente formas adicionais de mensurar o seu próprio sucesso. Você vai observar aquilo que você é de fato. E além disso, você mudará o foco dos outros para si mesmo. E vai começar realmente a se sentir muito melhor. E vai começar, sabe o quê? Expressar gratidão. Gratidão por tudo aquilo que tem de bom. Porque aí você começa a se perceber, né? Você começa a se perceber diante de tudo isso. Passe mais tempo, gente, realmente se concentrando-se no lado bom e positivo da vida. Talvez você comece a enxergar assim mais coisas boas quando não estiver assim tão ocupado se comparando com os outros. Quando você não tiver mais quando você realmente enxergar coisas boas, quando estiver acontecendo de fato, observando ali, você não vai se comparar mais com os outros. Obrigado, Adriano. Perceba isso, se olhe nisso. E aí, quando você começar a agradecer, comece mantenha um diário. Olha eu falando de novo de escrever, de gratidão. Eu falei lá para você escrever primeiro os comportamentos comparativos. Agora, depois de tudo isso, depois de tudo aquilo que eu falei nessa live, isso, de você se despertar, comece a olhar e agradecer por tudo aquilo que você tem. Essa é uma forma de lembrar assim, de anotar, quando você começa a anotar aquilo que você tem, aquilo que você construiu. Não estou falando só de ordem física, mas de ordem emocional. É uma forma de lembrar que tudo aquilo que você tem. E você vai ajudar a realmente prestar mais atenção nas coisas para as quais você realmente não tenha dado muito valor. Assim você poderá realmente valorizá-las daqui para frente. E isso é muito bacana, gente. Pense. Você fica se comparando com aquela pessoa nas redes sociais, mas pense nas recordações felizes que você tem. Como coisas que você fez, lugares que você visitou, bate-papos com amigos com os quais você passou o tempo juntos. Qualquer coisa que o deixe mais feliz possível. Vai fazendo isso, exatamente, Ale, é um diário de gratidão. Concentre-se em ser grato por todas essas coisas. Um diário de gratidão, ele poderá, assim, aumentar suas chances de sucesso, porque você começa a observar aquilo que você tem, aquilo que você possui. E aí você passa a desejar mais aquilo que você tem e menos aquilo que você não tem. Sabe assim, porque você começa a observar tudo aquilo que você tem. E aí você deseja aquilo que você tem e não aquilo que você não tem. E aí a sua comparação começa a se dar conta, você começa a se dar conta que você não tem necessidade de comparar com ninguém. Você não tem necessidade de comparar com ninguém.
Mas quando eu falo diário de gratidão, é assim, não é escrever apenas por escrever, sem nenhuma motivação realmente real, certo? Ela poderá, assim, se você não tiver uma motivação real, ela poderá realmente ir até em contra. Você pode, assim, esforçar-se assim, a enxergar as coisas para as quais a gente não deu o devido valor. Você começa a enxergar e sentir-se grato por elas. Toma a decisão, gente, realmente de reconhecer o tamanho da sua gratidão e melhorar a própria vida, né? E assim, o que eu tinha para falar para vocês é assim, escreva de forma meticulosa, em vez de assim, que eu diria assim, em vez de criar uma lista semelhante a uma lista de compras, sabe aquela coisa, agradeço a isso, agradeço a isso. Não, elabore uma explicação minuciosa de algumas coisas pelas quais você realmente é grato. Comece a ver, escreva sobre surpresas ou situações que foram inesperadas. Assim você terá a oportunidade realmente de saborear novamente os bons sentimentos que vivenciou. Porque a gente vive às vezes com ressentimentos de coisas ruins e das coisas boas, né? Quando você escreve, vai vir de novo aquelas coisas boas. Você não precisa escrever assim diariamente, pelo contrário. Escreva, sei lá, 2, 3 vezes por semana, mas elabore esse diário de gratidão, né? E sobretudo, gente, caminhando aqui para o nosso encerramento, seja gentil com você mesmo. Seja gentil com você mesmo. Sendo mais gentil e menos duro consigo mesmo, você vai sempre se incentivar. Você se incentivará a ir além, a esforçar mais. E ir vencendo, e se vencendo. Ir vencendo e se vencendo. Né, que é mais importante. Né? Porque quando eu falei que nosso maior inimigo somos nós mesmos, é isso que eu falo. A gente tem que ir se vencendo. Né? Se vencendo o tempo todo, progredindo no caminho, né? Porque assim, nesse estado, adquirindo consciência da forma como você se vê, você vai resistindo à tentação de se comparar com os demais. Então defina metas, né? Agora mesmo a Flávia escreveu que ela escreve as metas, né, Flávia? E é isso, defina metas pessoais para desenvolver a autoconfiança e reaprenda realmente comportamentos que melhorarão a sua opinião sobre si mesmo. Porque quando você eleva a sua autoestima, meus amigos, aí você deixa de comparar. Né? Aí você se deixa de comparar e aí não tem como mudar isso. Porque aí você não retrocede. Você não retrocede. Porque olhar para as outras pessoas e acreditar que elas são melhores que nós é uma péssima ideia. É horrível isso. Gente, não existe um único caminho. Não existe um único caminho. Né? Assim, feito de escolhas certas. Porque partimos e estamos indo para lugares diferentes. A gente está indo para lugares diferentes. Cada um tem seu caminho. Então, certamente, o nosso caminho é outro que o outro. Certo? Nós somos fadados à plenitude, como Jonan de Angeli nos diz. Né? A sermos seres perfeitos fadados à plenitude. Mas os nossos caminhos, eles podem ser e são trilhados diferente. Nós não precisamos, não vamos passar pelos mesmos lugares que os pés de outras pessoas pisaram. Nossos caminhos serão diferentes. Estamos fadados à plenitude, a sermos seres perfeitos. Mas nós não somos ainda. Então os caminhos para chegar até lá serão muito diferentes. E não importa qual caminho, né? A sua estrada é a sua história. E ela é apenas sua. É apenas sua. Se você mira as estradas dos outros, corre o grande risco de se perder. Então, inovar, seja para as pessoas, para os negócios, deve ter um grande desafio, que é criar o novo realmente a partir dos recursos disponíveis, ou seja, a partir daquilo que você
se construiu a partir daquilo que você fez. E deve ser assim como premissa seus objetivos, seus sonhos, seus valores, para não errar de destino e ir realmente parar no sonho dos outros. Você tem que se construir vai construir o seu caminho, né? Aos poucos, mas é o seu caminho, sem se comparar, sem se olhar, sem se observar. Não existem, gente, trajetórias perfeitas. A gente acha que existem trajetórias perfeitas, a gente acha que o outro é perfeito. Não existe trajetórias perfeitas. Se você conhece alguma, é porque não conhece a narrativa completa daquela pessoa. Você pode ter certeza. Aliás, a única história completa que nós conhecemos é a nossa mesma. Não tem outra que a gente conheça. Então, por isso que o não julgar, o não se comparar está muito ligado a isso. A única história completa que nós conhecemos é a nossa. Então julgar e comparar está muito ligado a isso. Então siga realmente construindo sua trajetória, porque ela é única. Ela é única. Né? Seja grato por ela ter trazido até aqui. E anime-se com lugares e ainda onde ela ainda vai te levar. A tua trajetória vai te levar para lugares maravilhosos. Maravilhosos. Reconheça isso. Reconheça o poder que há nisso. E sobretudo, gente, finalizando a nossa live aqui, seja grato por ter ganho na maior loteria do universo. Sabe qual que é a maior loteria do universo? Ter reencarnado. Estar aqui, nesse momento, hoje, aqui, agora, passando por uma pandemia, passando por todas as adversidades que a vida te oferece, mas seja grato por tudo isso. Você ganhou na maior loteria. Vocês não têm ideia do tanto de espíritos que desejam reencarnar para ter novas oportunidades de progresso. Você nasceu, você ganhou na maior loteria do universo. Então vamos aproveitar. A maturidade, ela nos ensina algo, é que não nos resta outra alternativa a não sermos nós mesmos. É isso que é legal, isso é bacana que a maturidade vai trazendo. O Cortella diz assim, ó, uma coisa muito legal que o Cortella diz, ele fala assim, fazer o melhor na condição que temos, olha isso, fazer o melhor na condição que temos enquanto não temos condições para fazer melhor ainda. Olha que bacana isso, eu acho isso fantástico. Fazer o melhor na condição que temos, enquanto não temos condições para fazer melhor ainda. Então, é isso que tem. Você está fazendo o seu melhor. Você está construindo o seu melhor. E com certeza, daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, você vai falar assim, puxa vida, como eu estou melhor do que hoje, né? Aqui do que 22 de agosto de 2021. Daqui 5 anos você fala assim, puxa vida, como eu estou melhor. Porque é isso, você tem que olhar só para você. Só para você. Só para você. Se perceba nisso. Se perceba o ser divino que você é. Construa a sua melhora se comparando sempre com você mesmo. Com aquilo que você foi, com aquilo que você é hoje, para se construir. Ó, gente, tem uma travadinha aqui, mas já voltei. Finalzinho resolveu travar, né? Mas é isso, pessoal. É esse o meu recadinho da semana. Refletir e depois agir, né? Sempre, sempre. Então, o que eu desejo a vocês, uma ótima noite, uma ótima semana. Que Jesus os abençoe abundantemente, a todos vocês que estiveram aqui comigo, né? Aqueles que não puderam ver depois, de repente vão ver no YouTube ou na própria página. O que eu tenho para dizer para vocês é gratidão por estar aqui comigo essa noite. Meus irmãos queridos, minha cunhada, que estão sempre acompanhando, minhas cunhadas que estão sempre me acompanhando. Um grande abraço e que Jesus os abençoe abundantemente e que tenhamos uma semana iluminada. Paz e bem para todos nós. Um grande abraço. Tchau, tchau.